ideia nesse daqui, Deus começou a falar comigo nesse tema, fazem acho que alguns anos até já. Eu estava conversando com alguns amigos e esse tema sempre voltava sobre quem nós somos, que é como nós nos definimos. E aí tem um filme até legal, eu esqueci o nome dele, que é uma menina que corre, e ela está passando por... daquela produtora grande americana com foco em filmes cristãos, filmes para a família. E ali eles trazem, tem um livro que é um estudo aprofundado sobre os versículos, a base bíblica do que acontece ali naquele filme. E aí eu lendo isso, eu vi que estava vindo de encontro com aquilo que Deus estava me falando. E aí um dos primeiros pontos que ele desafia ali, e eu vi de encontro com a palavra de Deus, com aquilo que Deus estava me dizendo, é como nós nos definimos. Se a gente encontra alguém novo, por exemplo, eu conheço alguém na rua, ou conheço alguém no trabalho, onde quer que seja, a pessoa me pede para me apresentar, para dizer quem eu sou, como que eu vou me descrever. E normalmente, se eu te perguntar agora, se a gente perguntar para quem for assistir, para algum amigo nosso, a gente tende a falar, não, eu sou um profissional de logística, eu trabalho há tanto tempo nessa empresa, faço isso e faço aquilo, né? Lá, e que não sei o que, volta tipo para uma profissão. Ou às vezes volta para a quantidade de dinheiro que, eu sou rico, eu sou pobre, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou eu sou casado, ou eu tenho um filho, eu sou filho do fulano, e coisas do tipo, ou até mesmo, eu sou de Osasco, ou eu sou brasileiro, eu sou de tal lugar. Então, várias vezes, quando a gente tem que definir quem nós somos, é natural que a gente vá por coisas do tipo. Mas será que isso realmente define quem nós somos? A gente tende a ir para algo material, né? Para algo carnal, do que a gente é definido pelo que a gente tem ou pelo que a gente faz. E isso causa na gente uma distração e uma dificuldade de ouvir quem Deus diz que nós somos. Porque essas são coisas, por exemplo, o trabalho, são coisas temporais. Eu, pela misericórdia de Deus, trabalho há 15 anos na mesma empresa, mas amanhã eu posso não mais trabalhar. E se, pelo tempo que eu estou trabalhando lá, ou pela afinidade que eu tenho no meu trabalho, ou qualquer que seja o motivo, eu começar a me definir pelo meu trabalho, eu sou profissional de logística que trabalha na empresa tal. E se amanhã eu sou mandado embora? Ou se amanhã a empresa fecha, acontece alguma coisa? Quem eu passo a ser a partir daí? Ou, eu sou namorado da fulana, ou coisa do tipo. E quando acontece alguma coisa nesse relacionamento, ou quando você... quando as emoções, eu ouvi recentemente, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas quando as emoções, elas são temporais também. Um dia você acorda feliz, você nem sabe por quê, mas no outro dia você pode acordar triste, e você também nem sabe por quê. Às vezes você sabe, mas tem vezes que você nem sabe por quê. É uma questão hormonal, é questão de... E se você começa a se definir por emoções, por coisas do tipo, essas coisas se vão e causam uma confusão na nossa vida, que a gente fica batalhando, lutando, porque nós ficamos confusos, nós perdemos a nossa identidade. E se a gente olhar na Bíblia, nós somos convidados para nos definir em quem Deus nos chamou para ser. A nossa identidade é dada através de Jesus. O problema é que, com todas essas distrações, essas coisas que a gente começa a atrelar a nossa identidade, a gente dá menos ouvido para Deus e mais ouvido para essas coisas. Tem um exemplo lindo na Bíblia disso, que vem ressoando comigo há um tempo, de Gideão. Quando a gente olha a história de Gideão e a gente conhece bem a vitória dele com uma desvantagem numérica em soldados muito grande, o processo que Deus faz para remover, tem até um vídeo seu falando sobre isso, remover os soldados para que ele aprenda a depender de Deus. E um ponto que eu acho incrível da história dele é no começo, quando o anjo aparece para ele. O anjo aparece para ele, Gideão está lá preparando para esconder as coisas, e o anjo diz: varão valoroso, corajoso, dependendo da tradução. E ele olha para si mesmo e meio que... Eu acho que você errou. Talvez seja o vizinho, talvez seja aquele lá. E até porque, te interrompendo, o contexto que Gideão vivia naquele momento não era um contexto favorável a ele, e aí ele se colocando, em meio a isso que você está falando,
Ele se colocando dentro do contexto, ele define quem ele é pelo contexto. Exato. Pelo momento da história que ele estava vivendo. Né? Talvez pelo temporal, por aquilo que, como você falou, e é legal aprofundar nisso, porque você olha a história de Gideão. Gideão estava vivendo um momento totalmente ruim, não só ele, mas a nação de Israel ali como um todo, porque Deus libertou eles, chegam na terra prometida e Deus diz para eles, olha, vocês são escolhidos, esse é o modo que eu chamei vocês para viver, tudo, e eles vão para o caminho oposto. E eles começam a enfrentar diversos problemas por causa disso. Então eles são, uma das formas com que eles passam por problemas é vir povos vizinhos e começa a roubar a coisa deles, a escravizar, a fazer coisas do tipo. Então é um povo que está vivendo um momento de confusão gigantesca, porque eles já resolveram ali deixar de seguir a vontade de Deus para eles. Eles se distanciaram da identidade que Deus tinha para eles. E aí quando Gideão é questionado, quando o anjo não é nem questionado, o anjo aparece para ele e declara quem ele é. Varão valoroso. Ele está confuso, porque ele está atrelando a identidade dele não só em algo temporal, mas algo que já se distanciou de Deus. E aí, como a gente estava falando das nossas vidas, a gente várias vezes faz isso. A gente começa a atrelar a nossa identidade a coisas que já estão distantes de Deus faz tempo. Alguns pontos da nossa sociedade, filosofia de vida, alguns relacionamentos que já são ruins, que já fazem mal, mas a gente começa a atrelar a nossa identidade a isso. E aí Deus vem e diz assim, marido abençoado. Assim, não, mas eu sou ruim, eu trato a minha esposa mal. Pai valoroso, você é um bom pai. Não sou não. Faz anos que eu não falo com meu filho. E a gente começa como Gideão aqui com o anjo, né? A lutar com Deus, a discutir com Deus a nossa identidade. Dizendo, não, eu não sou isso que você está dizendo. Eu não sou, porque olha para mim, o meu pai se divorciou. No meu bairro, ninguém estuda. Então, como que eu posso ser um bom profissional? Como que eu posso ser aquilo? Olha, a minha volta, olha as condições, tudo. Não tem como eu ser isso que você está dizendo de mim. Acho que tem até um momento da própria história de Gideão e da resposta dele para o anjo, que ele vai falar assim, eu sou de um povo pequeno, de uma tribo pequena e o menor da minha casa. Ele se diminui ao máximo, mesmo contra aquilo que o anjo estava falando para ele. E começa a fazer parte da nossa vida. E assim, não é um negócio que a gente faz, eu fiz hoje. A gente pode passar a vida confuso, se identificando por... Aí você olha o que você mencionou de Gideão agora. Eu sou de uma tribo pequena, de uma família... É a menor tribo, é a menor isso. A gente da minha casa eu sou menor. Não, mas eu sou o último dos irmãos. Meu pai e minha mãe não gostavam de mim. Eu não sou amado. E aí impacta a gente de uma forma... Que aí você vai ver pessoas que vão procurar relacionamentos, vão casar ou vão ter namoro voltado nisso. Porque eu não mereço atenção. O meu pai nunca me deu atenção, então se eu me casar com um marido que não me dê atenção, esse é o padrão que eu conheço. Não importa se Deus te diga, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma forma diferente para a sua família. A partir de agora, a gente atrela a nossa identidade e aquilo que a gente vive a isso. E aí a gente começa a determinar, né? E nós limitamos a nossa realidade, as condições à nossa volta, aquilo que a gente sabe. Ao invés de viver o propósito, o chamado, a identidade de Deus, e a base é essa. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele está dizendo... varão valoroso, e a forma com que ele faz Gideão vencer, as condições não favoreciam de forma nenhuma, mas Deus definiu que ele iria vencer, Deus definiu que ele era corajoso. Então, tem menos soldado, vocês apanharam fazem anos, vocês... não importa, porque quem definiu tem o poder de mudar tudo, tem o poder de fazer tudo. E aí, acho que a gente gasta pouco tempo nas nossas vidas procurando entender quem Deus diz que nós somos. Aquele filme que eu mencionei há pouco, ele fala muito do livro de Efésios. Se a gente ler o livro de Efésios como um todo, mas ali nos primeiros 2 capítulos, o apóstolo Paulo fala da nossa identidade em Cristo. Ele começa a descrever
olha, por causa do pecado, nós estávamos perdidos, nós estávamos destruídos, mas aí ele fala, mas Cristo nos redimiu e começa a descrever quem nós somos, a nova criatura em Cristo, quem Cristo nos fez. Através do que ele fez no... E talvez esse seja uma dos temas bíblicos que a gente tem menos conhecimento. Eu acho que a maioria de nós teria dificuldade de dizer quem Deus diz que nós somos. Qual foi o propósito que Ele designou para a minha vida? E isso vai desde algo, mas aonde eu vou trabalhar, com quem eu vou casar, decisões relacionadas ao longo prazo, mas como no nosso dia a dia. Estava conversando com um amigo meu recentemente e eu falei para ele que, meditando, e eu estava frustrado com alguma coisa que estava acontecendo há vários dias, e eu senti como se Deus... Eu estava ouvindo uma ministração, e a ministração foi categórica, falando, o problema é que você começa o seu dia se atrelando, se associando com coisas que te distraem, que te afastam de como eu chamei para você viver seu dia. E eu parei para olhar para mim mesmo e ver o que eu fazia quando eu acordava. Eu pegava o meu celular. Aí a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia olhar os e-mails do trabalho. Tô acordando ainda, não tô nem pensando, deixa eu só dar uma olhada nisso. Ou olhar as redes sociais. E aí eu ia olhar lá e eu via o fulano que brigou com o Beltrano, o outro que tá amargurado porque aconteceu não sei o quê. E tudo aquilo começava a influenciar. Normalmente não é. Aí você abre. Eu limitei a quantidade de notícias que eu leio hoje em dia exatamente por causa disso. Porque dependendo da fonte que você usa, mas em sua maioria, só tragédia. E aí eu acordava, eu pegava e olhava para aquilo, por que eu vou sair daqui hoje? Por que eu vou sair da cama? Se está acontecendo tudo isso. Ou eu ia olhar o e-mail do trabalho, e aí era o primeiro e-mail que eu pegava, era alguma coisa, meu chefe falando algo que eu não gostei. Ou algum colega que eu sabia que estava mal intencionado, levando uma comigo. E aí eu já começava o meu dia frustrado. E o desafio que Deus colocou na minha vida foi, por que você não começa conversando comigo? Antes de... Não tem problema se olhar seu e-mail. Se quer, vai ler as notícias, se quer. Mas faz uma coisa diferente. Antes. Pega a Bíblia primeiro. Ora primeiro. Ela mudou. Foi literalmente da água para o vinho. Porque eu comecei... Deus... eu acho que está escrito em Tiago, né? Se achegai a Deus e Deus se aproximará de vós. Quando a gente dá um passo no sentido a Deus, quando a gente responde ao chamado dele, o que ele move, o que ele faz acontecer é incrível. Então eu comecei a fazer isso e eu lembro de ler versículos no dia, e não quer dizer que não acontecia problema. Mas aí eu ia ler um versículo, eu lembro um dia que eu li em Abacuque falando, ainda que a figueira não floresça, ainda que... E aí eu li e aprofundei naquilo 10 minutos de manhã, fui entender o que ele estava querendo dizer, tudo. Aí eu estava trabalhando, uma colega me ligou e falou assim, putz, hoje eu tenho que conversar com uma mulher que está em estado terminal de câncer. E eu não sei o que dizer para ela. Hoje de manhã eu abri a minha Bíblia, é triste o que você está dizendo, mas Deus me disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja contrário, eu encontrarei a minha alegria em Deus. É isso que você tem que dizer para sua amiga. Então, situações difíceis que vieram acontecer durante o dia, eu já tinha encontrado a resposta. Deus já me proveu a resposta antes de começar meu dia. Deus já me disse, Igor, você é amado. Então, quando um colega vinha me dizer, olha, você é ruim, ou quando eu discutia com minha esposa no dia, o que ecoava na minha mente não eram aquelas últimas palavras, mas a primeira palavra que eu ouvi, você é amado. E eu tenho prazer, eu tenho planos para você, eu tenho planos para te prosperar, eu tenho planos para te abençoar. Aquela começou a ser a base do meu dia. E isso vem do ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus dizer quem nós somos. Porque aí é onde começa a mudar tudo. Porque as condições importam menos aí. E aí, tem um texto na Bíblia, em Mateus 16, e com certeza você deve ter lido, e você falando isso agora me fez lembrar, de quando Jesus ele pergunta para os seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? Né? E aí uns vão dizer assim, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias encarnado, e aí Jesus faz outra pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro é o único que tem coragem de responder, e você lembra disso, e aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir. E aí Jesus vai responder a Pedro dizendo assim, Pedro, tu és Pedro,
e isso não vem de ti, isso foi revelado por Deus. Foi algo que Deus te disse, e é por isso que você sabe quem eu sou. Aí, só para concluir. E aí passa um tempo, no mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim, e eu serei entregue à morte. E o mesmo Pedro que respondeu que Jesus era Jesus vai dizer assim agora, não, nós não deixaremos, nós vamos contigo até o fim, o Senhor não vai ser morto. E aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim, para trás de mim, Satanás. E aí você vê que no mesmo capítulo que Jesus chama Pedro de alguém sábio, que teve uma revelação porque ouviu a voz de Deus, agora Jesus está dizendo que Pedro é Satanás. E ele não está dizendo que literalmente Pedro é Satanás, ele está dizendo para trás de mim porque agora não foi Deus. Agora quem te revelou foi Satanás. Então tudo está ligado com quem fala conosco, com quem a gente escuta, né? Tem momentos que a gente escuta Deus e a gente fala, Jesus, tu és o Cristo. Tem um momento que a gente escuta Satanás, não, o Senhor não vai morrer porque o Senhor não vai cumprir esse propósito aí. Então Jesus está dizendo, escuta Deus porque você vai estar bem. Agora se você escutar Satanás, para trás de mim porque não é isso que eu quero de ti. Então vai muito de quem a gente escuta e do que a gente, e de quanto a gente valoriza quem a gente está escutando e que a gente tá ouvindo, né? Tá lendo, sei lá, tá escutando uma pregação, escutando um louvor, determinando, como você falou, de começar o dia. Eu começava o dia lendo e-mail. Não, hoje eu começo o dia orando. Você vê que no mesmo capítulo, Jesus está olhando para Pedro e está dizendo assim, Pedro, olha, Deus te revelou. Isso não veio de ti. Deus te revelou isso aí. Mas no mesmo capítulo ele está dizendo assim, para trás de mim, Satanás. Porque isso aí não foi Deus, isso aí foi Satanás. Então, determina muito a nossa atitude. Uma hora Pedro está dizendo, tu és o Cristo. Outra hora ele está dizendo, você não vai cumprir o seu propósito. Então, vai muito de quem Pedro estava ouvindo, né? Ou estava se deixando ser usado. E cabe muito nisso aí que você acabou de falar. E essa passagem que Deus trouxe para você vai perfeito num outro exemplo que eu estava em mente. Minha mãe, estava conversando com minha mãe, ela me trouxe isso recentemente. Quando a gente olha para a vida de Jesus, ele é incrível, perfeito. E logo lá no começo do ministério dele, ele vai se batizar, vai lá com João, ele é batizado, e aí o que acontece? Os céus se abrem e Deus diz, esse é meu filho. Esse é meu filho em quem eu me compadeço, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. E Jesus cumpre aquilo que ele foi. E é interessante ali porque João diz, quem sou eu para te batizar? E Jesus fala, eu quero ser batizado, né? Ele fala. Eu quero ser batizado por ti. Tem que se cumprir. Então ele está cumprindo ali aquilo que Deus determinou. E aí quando ele cumpre aquilo que Deus determinou, um pequeno passo se analisado por tudo aquilo que ele faz, Deus afirma quem ele é. Esse é meu filho amado. Então, a gente dá um passo sentido a Deus, a nossa identidade começa a se revelar, começa a aparecer. E aí Jesus, logo depois disso, ele vai para o deserto. Ser tentado. E aí, quando uma das coisas das primeiras tentações que o diabo ousa tentar o próprio Cristo, olha, ele está tentando o próprio Cristo, vamos ver se ele não vai fazer isso com a gente. Ele fala para ele, se você é o filho de Deus, você não está com fome? Transforma as pedras em pão. Olha a ousadia dele. Se você não é o Filho de Deus, ele está questionando a identidade de Cristo. Ele está questionando o propósito, o chamado de Jesus, trazendo esse desafio para ele. E a resposta de Jesus é incrível, né? E ela nos revela exatamente nesse ponto que você estava tocando de quem a gente escuta. Porque Jesus diz para ele, mas está escrito, não só de pão viverá o homem, mas a palavra que vem de Deus. E qual que era a palavra de Deus que Jesus tinha ouvido há pouco? Este é meu filho amado. Então o diabo vem questionar se ele é filho ou não, o propósito dele ou não. Jesus estava na palavra que Deus disse para ele. Pouco tempo antes, né? Pouco tempo antes. Ele estava alicerçado, afirmado na palavra que Deus disse para ele. E aí quando a gente faz da nossa vida e quando a gente investe o nosso tempo buscando nos identificar, buscando a nossa identidade nessas coisas temporais, como que a gente vai resistir às tentações que vão vir? Os desafios que o diabo vai trazer? Porque quando o inimigo, quando as situações adversas vierem e desafiar a nossa identidade, aí a gente tende a reagir com base no desafio que está ali à nossa frente. Eu estou com fome. Eu tenho poder. Eu vou transformar essa pedra em pão. No temporal. Eu me sinto com fome. Eu tenho o poder agora de fazer. Eu me sinto triste. Eu tenho dinheiro na minha... Eu tenho um cheque especial. Nem dinheiro mais. Eu tenho um cheque especial.
Eu vou comprar para ficar feliz, porque aquela roupa vai dizer que eu tenho. Porque aquele carro, porque aquele blá 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 vai determinar quem eu sou. Porque a identidade já se perdeu aí. Porque a gente já está confuso aí. Porque já não é mais a voz de Deus que define quem nós somos. Mas aí são coisas, pessoas, atitudes, né? O que você tem, o que você não tem. Terminei um relacionamento terrível. Sofri. Não queria passar por isso de novo. Ainda 2 meses já estou na... E tem amigos e amigas às vezes que vêm conversar comigo. Você tá vendo que você tá fazendo a mesma coisa? Eu não consigo mais ficar sozinho. Porque se eu não tenho ninguém, quem eu sou? Sei lá, minha família me abandonou, aconteceu alguma coisa. E é a forma que eu sei viver agora. É como eu vivo a minha vida. É como, se eu não tiver isso, eu não sei quem eu sou. E às vezes Deus vai nos levar por... Olha como Jesus é incrível, né? Por que Jesus, o seu ministério inteiro... A gente não vê ele confuso em quem ele é. A gente vê essa questão da identidade muito forte. A gente vai ver na Bíblia várias vezes Jesus sair e orar. Jesus sair e investir tempo em estar com Deus. E isso reafirma ou traz para ele e nos traz um exemplo de que nós temos que ser, o que nós temos que buscar, onde que nós temos que nos fortalecer. Porque a partir do momento em que a gente busca Jesus, em que a gente está com um relacionamento com Deus, se espelha naquilo que Jesus fez, nossa identidade é afirmada. Nós entendemos quem nós somos. E o outro exemplo lindo de Jesus nisso, na história dele, é que ele entra em Jerusalém com as pessoas gritando, Hosana na altura, bendito aquele que vem em nome de Deus. As pessoas tiram as suas roupas, as suas vestes colocam para ele passar por cima, os ramos, tudo. E ele não se deixa levar por isso. Ele continua seguindo o seu propósito, fazendo aquilo que ele tem que fazer. Porque pouco tempo depois, boa parte daquelas pessoas são as mesmas que estão gritando, crucifique-o, mata, solta Barrabás. Ele não, mate-o. E se ele tivesse atrelado a identidade dele ao que as pessoas estavam dizendo? E na nossa vida não é diferente. As pessoas um dia gostam da gente. Um dia a gente fez alguma coisa que agradou aquela pessoa e ela ama aquilo que a gente fez. No outro dia, a gente faz alguma coisa diferente. Ou a gente nem precisa fazer nada. Aquela pessoa já não gosta mais da gente. Aquela pessoa que dizia, nossa, você é bom, você é especial, você é não sei o quê. Ela já mudou a percepção dela. Você é ruim. Você não vale nada. E se você atrelou a sua identidade naquilo que as pessoas estão dizendo de você... Você realmente não vai valer. Você não vai valer. Ou como é que vai ficar? Você fica confuso, você fica sujeito a não conseguir viver e acho que isso é o maior ponto. Porque não é sobre, então eu tenho que ler a Bíblia tantas vezes. É sobre descobrir quem Deus te fez para ser. Não é sobre a religião, sobre os ritos, é sobre quem Deus te chamou para ser. E aí, resumidamente, o que você acha que as pessoas precisam fazer ou ter como estilo de vida para que elas de fato descubram a sua identidade em Cristo? Olhando o exemplo de Jesus, eu acho que esse é o maior desafio. É um desafio se a gente tentar ir pelas nossas próprias forças, mas na vida dele a gente consegue enxergar aquilo que a gente precisa fazer para ter a nossa identidade revelada, para que Deus nos diga quem nós somos. Então, olhando desses exemplos que nós conversamos agora, um dos primeiros dele, o batismo de Jesus. Então, Jesus começa o ministério dele fazendo aquilo que Deus disse. Então, às vezes a gente vai sentir assim, olha, você tem que buscar uma comunidade cristã, você tem que estar com pessoas que querem estar próximo de Deus, você tem que se afastar daquelas coisas que causam confusão na sua vida, aquelas amizades, aqueles hábitos e tudo, e aí vai parecer, não, eu não quero, isso é religiosidade, ou isso é chato e que não sei o quê. E às vezes na maioria das vezes, as nossas próprias forças não serão capazes de fazer isso. Mas quando você dá um passo no sentido de Deus e você se submete a Jesus, aí vem a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, revelando, tirando, limpando, nos purificando, nos permitindo ter a nossa identidade revelada. E como a gente conversou da história de Gideão, a quantidade de soldados que Gideão tinha era o suficiente para vencer a guerra? Não era. Mas Deus fez, porque Gideão se permitiu. Então, às vezes tem coisas pequenas que Deus já está nos dizendo. Olha,
não convém para você ficar olhando aquele negócio ali. Você sabe que aquele site, que aquelas imagens ali fazem um mal para você, fazem um mal para o seu, vou colocar no contexto de casamento. Atrapalha no relacionamento com a sua esposa a pornografia que você olha lá. E aí quando você está com a sua esposa, você está com aquilo lá na cabeça, ou aquilo lá já ferrou a identidade do seu casamento. Deixa aquilo. Contaminou sua mente já. Mas assim, tenta ficar uma semana sem olhar aquilo. E deixa que o Espírito Santo venha ali. É dar esse primeiro passo. É dar esse primeiro passo sentindo Deus. Abrindo mão daquilo que talvez a gente esteja acostumado, daquilo que a gente definiu como a nossa identidade, para permitir e é certeza, o passo que a gente der no sentido a Deus não vai ser desperdiçado. Ele vai vir ao nosso encontro, ele vai revelar os propósitos dele, ele vai nos ajudar, e aí vai nos permitir que talvez pouco tempo depois, porque nós estamos em progresso, Deus, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, nos transformando, vão vir momentos em que aquela nossa antiga identidade vai vir nos tentar, vai vir bagunçar com as nossas cabeças, mas se nós estivermos dando passo sentido a Deus, e o cristianismo é muito sobre a constância, não é dar um passo hoje, essa semana e semana que vem voltar a abandonar tudo. É conseguir manter, né? Um passo por vez, começar a caminhada, e aí conforme os desafios, as confusões forem vindo para roubar a nossa identidade, o Espírito Santo, Deus vai nos permitir. Uma coisa que eu acho incrível, eu estava conversando com meu pai sobre isso, um exemplo que eu acho incrível de Jesus é quando ele está lá pregando, e eu nunca tinha parado para pensar nessa passagem, vem aquele rapaz e diz assim para ele, fala para o meu irmão que ele divida a herança comigo. E eu acho, a resposta de Jesus pega meio que desprevenido, e eu acho incrível que ele responde assim, quem foi que fez juízo dessas causas entre vocês? Aquela pergunta, aquela discussão não estava relacionada ao propósito de Jesus. Jesus estava falando sobre questões muito além. Ali em Lucas, onde está descrito essa conversa, vai falar do Sermão da Montanha, um dos maiores sermões, e o cara está preocupado na discussão dele com o irmão dele, e aí Jesus vem, eu não sou, isso aí não cabe a mim. Quando nós estamos cumprindo o nosso propósito com Deus, caminhando no sentido de Deus, essas distrações, a gente consegue reagir mais fácil como Jesus reagiu aqui. Olha, essa discussão, esse tema, ou olhar tal coisa, ou isso ou aquilo, já não tem a ver comigo, já não faz mais parte de mim. Eu vou continuar com o propósito que Deus me chamou. Eu vou seguir com aquilo que Deus tem para mim. E outro exemplo lindo dele fazendo isso é quando ele está no julgamento dele. Pilatos está lá questionando. Não, você não sabe que eu tenho... Ele não responde nenhuma pergunta que não esteja relacionada ao propósito dele. Aquilo que e aí, se você olhar hoje para nós, para as pessoas que a gente... Quanto tempo a gente gasta em rede social discutindo coisa que não tem sentido, comentando, brigando em coisa... O cara não vai nem ver, ou não vai mudar nada na vida de ninguém, e a gente está lá distraído. É até uma das respostas de Cristo, né? Pilatos está falando, e tem uma hora que ele olha para Pilatos e diz assim, tu dizes. É você, é o seu critério, é o que você tem como pensamento, é o que você tem como definição, eu sei quem eu sou. E quando a gente não está perdido, quando a gente não está no meio dessas coisas, a gente consegue viver o propósito de Deus. E um dos riscos, uma das dificuldades que nós temos de encontrar a nossa identidade é conseguir mudar até mesmo de fase. Tem coisas que Deus permite com que a gente passe, porque essas coisas vão permitir com que nos direcionar para que o nosso propósito aconteça. E às vezes a gente se atrela àquilo como se aquilo fosse a nossa identidade. Vem claro para mim o exemplo de José na Bíblia. José do Egito, conhecido, tem até a novela dele. Quando a gente olha para José, a gente vê ali ele passou por várias fases diferentes, várias etapas diferentes na vida dele. Uma hora ele está ali com os irmãos e com o pai. Ele é amado, os irmãos têm inveja. Outra hora ele está ali com os escravos. Ele é abençoado, o favor de Deus está sobre ele e ele está lá liderando os escravos. Aí na outra hora ele já está na prisão. Liderando a prisão. E aí, de repente, ele é o governador. Imagina se José
fosse atrelar a identidade dele a eu tenho que só ficar aqui com meu papai, com minha mamãe, com meus irmãos. Eles nem gostam de mim, meus irmãos, mas eu tenho que ficar aqui. Lugar. E eu sou menor da casa, né? Imagina se quando ele chega entre os escravos, ele está amargurado, falando, olha, eu fiz tudo certo. Eu não fiz nada de errado. Ele fica preso nisso, a identidade dele está presa ali e ele não consegue viver a fase que Deus está levando ele. Ele iria perder, se tornar o governador, porque a identidade dele estaria atrelada a uma fase. Outro lindo exemplo disso é de Moisés. Ele nasce escravo, perseguido para ser morto, vira príncipe do Egito, depois vira foragido, depois vira aquele que está libertando, que está liderando a libertação do povo. E em Hebreus escreve isso de uma forma direta. Moisés não se deixou levar a ser chamado como príncipe. Antes, ele preferiu se submeter ao propósito da glória que estava para ser revelada. Tem fases e momentos das nossas vidas que precisam ser encerrados. Precisam terminar. Cara, tu tá casado. Você não é solteiro, você foi solteiro. Deus te deu uma família. Tá na hora de começar a agir de acordo com o propósito que Deus te deu. Você tá ridículo tentando correr atrás dos moleques com metade da sua idade e você não consegue nem acompanhar mais. Você sente, e aí você culpa a sua esposa. Porque eu não me sinto mais à vontade com meus amigos, porque ela fica falando na minha... Não, porque Deus te mudou. Não porque aquilo era uma fase, não é a sua identidade. Quando nós permitimos com que Deus nos leve pelas fases e nos leve a crescer, nós somos transformados para viver o propósito de Deus, para ser quem Deus nos chamou, para que se revele. Se eu tentar colocar a roupa que eu usava há 10 anos atrás, não vai servir, cara. Provavelmente vai ficar ridículo. Provavelmente vai falar, pô, tá errado, não faz sentido. Então, são coisas temporais que a gente quer atrelar a nossa vida para sempre e que nos impedem de ser quem Deus nos chamou para ser. E vai, às vezes, mas eu era burro na escola, eu era o pior aluno. E Deus está te falando, você é esperto, eu vou te abençoar no trabalho. Para mim, ele vai até... um testemunho pessoal nisso. Eu lembro quando eu tinha por volta de 12 anos. E aí, dentro da pergunta que você fez, né? Como que a gente tem a nossa identidade revelada por Deus? Como a gente escuta isso? Meu avô fazia os cultos, ele pastoreava uma igreja. Na maioria das vezes eu não queria ir, mas eu ia mesmo assim. E eu estava lá na igreja e veio uma pessoa que eu não conhecia pregar. O cara tá lê a Bíblia, fala sobre a Bíblia, aponta para mim e fala: Deus está me dizendo que Ele vai fazer você ir nos 4 cantos desse mundo. Ele vai te levar por esse mundo afora. Ele vai cumprir o propósito dele, não só aqui, mas em vários lugares. Eu lembro, eu vi aquilo, depois eu acho que fui na casa de uma tia minha e fiquei meditando naquilo e criou raiz. Guardei no meu coração, mas naquele momento na minha vida eu lembro que você pensa, eu vou viajar o mundo, então eu tenho que aprender uma outra língua. Nem português direito eu falava. Uma das minhas piores notas na escola era o português. Só não era pior ou era equiparado ao inglês, que eu também não entendia nada do que estava acontecendo ali. Negócio, né? Eu não entendia nada do que estava acontecendo na escola no geral. Se eu fosse olhar aquilo que o cara estava falando com a minha realidade naquele momento, esse é profetado, esse aí não é profeta não, porque olha para mim, olha para a minha condição. E foi incrível, porque a minha dificuldade nisso fez com que meu pai me colocasse para fazer uma aula particular, fazer uma aula com uma professora, e aí abriu minha mente para o inglês. E eu comecei a aprender tudo. Eu lembro que anos depois eu comecei a ajudar pessoas a estudar inglês, dava aula para quem sabia menos do que o pouco que eu sabia. E aí comecei a trabalhar aquilo, o esforço que aquela dificuldade causou, fez com que eu tivesse mais facilidade no inglês, e oportunidades foram aparecendo no trabalho, e foram aparecendo de forma com que eu tenho uma oportunidade de viajar, de conhecer países diferentes, de morar em países diferentes. Mas olha lá, aonde que isso aconteceu? Aconteceu quando Deus disse: eu vou te levar em outros lugares. Eu vou te levar nos 4 cantos desse mundo. Não foi na minha capacidade. Alguns anos atrás eu fui descobrir, eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. Você lembra? O dia que o cara veio e fez assim, ela falou, né? Você sabe a história desse cara? Eu falei, não. Esse cara não sabe nem ler. Ele leu a Bíblia lá na minha frente. Eu falei, não sabe ler não. Então como é que foi?
Como ele não sabe ler, a esposa dele lê a Bíblia para ele. O versículo que ele vai pregar, ele memoriza. Então ele abre a Bíblia, ela já deixa marcada na página, ele fala aquilo que ele memorizou e Deus vai revelando a ele, vai falando. Então, peraí, Deus usou um cara que não dominava o português para falar para o outro que não dominava o português ou o inglês, eu vou te levar pelo mundo afora. Então, na minha condição e na dele não aconteceria. Mas Deus falou, eu vou fazer. E aí a necessidade de você, mais uma vez voltando no mesmo tema, aí a necessidade de você valorizar aquilo que Deus fala, né? De você ter fixo na sua mente aquilo que Deus determina, aquilo que Deus fala que você é, que você vai ser, que você vai fazer. E aí faz toda a diferença, né? Quando você valoriza o que Deus fala, até mais do que o que você acredita, as coisas tendem a acontecer naturalmente, né? Não no nosso tempo, não na nossa hora, mas tendem a acontecer. Não, eu tinha 12 anos. Provavelmente quando eu comecei a estar melhor na escola, eu já tinha 14. Quando eu consegui fazer alguma coisa. Eu fui viajar para fora do país a primeira vez, eu acho que eu já tinha mais de 18. E aí eu fui morar fora, sei lá, eu tinha 23, 24 anos, alguma coisa do tipo. Levaram anos ali para se cumprir. Mas aquela palavra que Deus, ela criou raiz no meu coração, ela se manteve, e eu me ative aquilo. Quando começaram a acontecer as coisas, eu me lembrava, assim, Deus falou que Ele iria fazer. E aí, exatamente nisso que você disse. E se ao invés de ter ouvido o convite do meu avô e da minha mãe e ido para a igreja, eu tivesse distraído fazendo, eu tinha 12 anos, eu podia estar jogando bola, eu podia estar no videogame, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Será que ali eu teria a minha identidade ou o propósito de Deus revelado? E poderia ter sido pior. Você poderia, mesmo tendo ido e tendo escutado, não ter valorizado. E você falou que foi algo que ficou no seu coração. E se é algo que entra por um ouvido, sai por outro, você não valoriza e já está, e segue sua vida, talvez acontecesse, mas você não se lembraria que quem falou foi Deus. E aí quem determinou como seria, quem você seria, como aconteceria, foi Deus, né? A importância de a gente permitir com que, talvez não nem permitir, é se agarrar intencionalmente na identidade que Deus tem para nós. E exatamente, a Bíblia vai descrever, vai nos convidar para que a gente seja um sacrifício vivo para Deus. E nesse contexto, eu digo um sacrifício vivo porque vão ter momentos em que não vai parecer que aquilo que ele diz faz sentido, mas eu tenho de me agarrar àquilo. Eu tenho que intencionalmente fazer daquilo a minha identidade. Eu não estou sentindo que eu sou um bom marido, mas Deus me disse que eu vou ser um bom marido, então eu vou me agarrar àquilo, eu vou procurar o que na Bíblia diz que um bom marido faz, eu vou intencionalmente, eu vou me submeter à vontade de Deus para que a identidade que Deus se cumpra. A gente falou do exemplo de Gideão. Se a gente olhar para Gideão, Deus revelou, chamou ele discute, quando Deus está falando, é isso, ele vai para a guerra, ele junta, ele abre mão dos soldados, ele intencionalmente permite com que aquela identidade se revele. Então, nós temos que ir além do simplesmente ouvir, mas praticar, permitir com que a palavra de Deus se torne verdade nas nossas vidas. Porque, como na parábola do semeador, a semente vai ser lançada. Deus vai dizer quem você é. Se aquilo vai frutificar, vai enraizar no seu coração, crescer e dar fruto, está sobre você permitir. E, de novo, não é a sua força. Deus deixou isso claro com Gideão. Tirou todo mundo para fazer do jeito dele. Mas você tem que se oferecer como sacrifício para que aquilo se cumpra. Faz o que está na sua frente, vai até onde tem que ir para que aquilo se cumpra. É muito claro isso. E aí Deus falou, olha, você vai para outros países. Peraí, eu vou entrar no curso de inglês. Olha, Deus falou, você vai para outros países. Pô, não tenho nem passaporte, vou tirar o passaporte. Então é você se colocar na posição para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. É você estar na posição, estar no lugar certo, no momento certo, preparado para quando Deus falou que aquilo ia acontecer, quando for acontecer, você, peraí, minimamente o que eu podia fazer, eu fiz. O que é impossível, Deus que vai fazer. Deus falou para Gideão, olha, fala para os covardes e medrosos voltarem. E Gideão fez a parte dele, os covardes e medrosos voltem. Voltou um monte de gente, saiu um monte de gente do seu exército. Aí Deus falou, ainda tem muita gente. Desce lá no vale lá e põe o povo para beber água.
E assim, conforme acontecer, eu vou te dizer quem vai e quem não vai. Gideão fez o que Jesus mandou. Olha, eu vou descer no ribeiro, vou descer lá no riacho, eu vou falar para eles fazerem o que Deus me mandou fazer, e aí Deus vai falar quem é que vai e quem não vai. O que Deus mandou o Gideão fazer, ele fez. Se colocou na posição, obedeceu a Deus, e no final o milagre aconteceu. Ontem eu estava conversando com a Camila, minha esposa, sobre isso. Como o Tiago descreve fé. A fé sem a obra é morta. Não adianta você dizer que você tem fé, que você acredita em quem Deus disse que você é, se você não faz o mínimo que está à sua frente para que isso aconteça. Tem uma história incrível, legal que ela conta disso, de um padre que o pessoal estava orando, estava seca na cidade, orando para que chovesse. E o pessoal chega para mim um dia e olha e fala assim, volta todo mundo. Vocês não vão orar para que chover hoje. Mas vocês não trouxeram guarda-chuva. Vocês não acreditam que vai acontecer aquilo que vocês estão buscando, aquilo que vocês estão orando. Volta, vem com guarda-chuva. Porque você tem que acreditar. E é o básico. E às vezes a gente perde a nossa identidade nisso. Eu acredito que Deus me disse que eu vou ser um bom marido. Tu nem olha pra tua esposa, né? Começa a viver aquilo, começa a colocar em prática. Mas ela tá brava comigo. Ela é grossa comigo. Deus disse que você vai ser um bom marido. Vive. E aí, nesse sentido, tem um pastor que eu escutei sobre ele, que ele recebia pessoas para orar por cura. E aí as pessoas chegavam para ele, aí vou usar um exemplo do que ele fazia. As pessoas chegavam para ele orar, para conversar com ele, para pedir uma oração por cura, e a pessoa dizia assim, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim para que Deus me cure da minha miopia. E aí ele falava assim, você crê? Creio. Dá aqui seu óculos. Jogava no chão e pisava no óculos da pessoa. Não gostou mais do meu óculos. Você não quer ser curado da miopia? Então você tem que acreditar antes de acontecer que você não precisa desse óculos. E orava, e o milagre acontecia, a pessoa era curada, mas antes disso ele falava assim, vamos ter a atitude de tirar, ou de colocar, ou de fazer algo, já crendo que o milagre vai acontecer. Não, mas não aconteceu ainda, mas vamos crer agora. Por que você vai dispensar o óculos só depois que você estiver curado? Não, dispensa agora, você não crê que Deus vai fazer? Isso é fé, né? Levar você a acreditar naquilo que Deus já falou antes mesmo de acontecer. E colocar em prática isso, né? Falando, estava lembrando de um exemplo que eu vi, uma passagem bíblica que a gente escuta, e eu vi um detalhe dela incrível sobre isso, de Bartimeu. Quando Jesus fala para ele vir aqui, aí Bartimeu vai, e o que Jesus fala para ele? A sua fé te curou. Como que Jesus sabia que ele tinha fé? Quando Bartimeu levanta, ele deixa a capa para trás. Aí o detalhe que eu estava ouvindo, eu imaginei que tinha alguma coisa, mas nunca tinha ouvido um estudo aprofundado nisso. Aquela capa, quando você era morador de rua abaixo do Império Romano, você tinha que registrar. Você tinha que ter uma permissão, não um morador de rua, quando você era um pedinte, você tinha que ter uma autorização para pedir esmola. E aquela capa era a identificação dada pelo Império Romano de que ele podia pedir esmola. Então, quando falam para ele, Jesus está te chamando, ele vai tão convicto do milagre dele, que ele abandona o sustento dele, ele abandona aquilo... Não, peraí. E aí, olha lá, o negócio da identidade, de fases. Deus permitiu que eu pedisse esmola até hoje. Não sei por quê, o que aconteceu e tudo. Mas hoje Deus está me chamando para algo diferente. Vou largar a capa. Ele não se agarrou à capa. Falou, não vou guardar de lembrança. Vai que, sei lá, depois eu fico cego de novo. Se ele está ocupado. Ele largou. Quando ele chega em Jesus, Jesus fala, a tua fé te salvou. Porque foi manifestada ali. Porque a identidade dele se revelou no Jesus dizendo, não ele. Ele atrelou a palavra de Deus, a identidade dele. E é isso que, fechando, a gente precisa fazer. Com fé, e aí lembrando aquilo que o Tiago disse, a fé sem obras é morta. Intencionalmente buscar com que Deus revele a identidade, com aquilo que aquilo defina que nós somos. Desde da pequena coisa, de como a gente vive as pequenas coisas do nosso dia, como os nossos objetivos de longo prazo, as ações que a gente está tomando para que aquilo se realize. Que seja com base na palavra de Deus, naquilo que Deus nos chamou para viver.